O assunto do vídeo de hoje é Petrobras, Petr 3, Petr 4. Não compre de jeito nenhum. Eu vou listar aqui os meus 10 motivos pelos quais eu não compro as ações da Petrobras de nenhuma forma e não indico para meus alunos que buscam ter uma carteira séria, baseada em boas empresas, comprarem ações desta estatal. Antes de tudo, eu gostaria de dizer que este vídeo não é recomendação nem de compra e nem de venda de qualquer ativos. Se você precisa de ajuda para investir, eu estou disponibilizando o serviço de consultoria, onde você pode aprender a investir com um investidor sério. Eu fico à sua disposição para tirar todas as suas dúvidas e ensinar tudo o que eu sei ao longo destes mais de 12 anos como investidor, pagando apenas um valor simbólico, porque eu realmente gosto muito deste mundo de investimentos e estar ajudando cada vez mais pessoas a investirem da forma correta. Falando em Petrobras, justamente é a empresa por onde a maioria das pessoas começa a investir. E muita gente tem me perguntado o que eu acho da empresa. É uma das primeiras empresas que meus alunos perguntam se é boa, se não é boa. E é realmente decepcionante ver que é uma das empresas com o maior número de sócios da Bolsa de Valores. Vamos agora então aos 10 motivos pelos quais eu considero que não é interessante para quem busca ser um investidor de longo prazo com foco em boas empresas comprar ações da Petrobras. O primeiro motivo são os seus lucros inconsistentes. Para quem já está habituado ao mundo dos investimentos, para quem já é um investidor capacitado e sabe que a primeira regra para se tornar sócio de uma empresa é os seus lucros devem ser consistentes, de preferência crescentes. Para você que talvez caiu aqui de paraquedas neste vídeo, que está iniciando no mundo dos investimentos, então aprenda esta lição. Para você se tornar sócio de uma empresa, uma boa empresa é aquela que tem lucros crescentes. Os seus lucros ao longo dos últimos 5, 10 anos devem ser crescentes. Claro que pode acontecer de um ou outro ano, como foi o ano de 2020, por conta do Covid-19, ter uma queda, mas ao longo dos anos o lucro deve ser consistente. E a Petrobras, por exemplo, em 2014 teve prejuízo, outros anos os lucros flutuando bastante, mostrando ali uma má gestão da empresa. Portanto, então, o primeiro ponto pelo qual eu não compro, e se eu fosse dizer para alguém, eu falaria não compre nunca ações da Petrobras, lembrando aqui que o meu trabalho é sempre de ensinar, não de falar o que deve ou não deve ser feito. Então, o primeiro motivo são os seus lucros inconsistentes. O segundo motivo, a empresa está cara. Ela está valendo ali quase 400 bilhões de reais, sendo que na época que ela tinha lucros, na maioria dos anos pelo menos, o seu lucro médio era na faixa de 30 bilhões de reais. Então nós temos uma empresa com todos os problemas que a Petrobras tem, que continuaremos falando disso, e que está com um PL, uma relação de preço-lucro acima de 10. Portanto, não tem sentido nenhum comprar as ações da Petrobras agora, talvez no passado, talvez no futuro, ali a cotação pode variar muito para fazer um trade, alguma coisa assim, possa até ser interessante, mas para se tornar sócio, neste momento, pagando uma relação de preço-lucro acima de 10, não tem qualquer sentido. Portanto, a empresa está cara. E neste momento, onde existem diversas empresas fantásticas, por muito baratas, é completamente insano comprar ações da Petrobras. Este é o meu ponto de vista. Motivo número 3. A empresa está fadada a morrer por conta do fim do petróleo como combustível. Até o próprio ministro da Fazenda disse que a Petrobras é uma empresa fadada a morrer até 2030. Se isso tudo vai se concretizar ou não, realmente nós não sabemos, mas nós sabemos que todos os grupos mundiais condenaram já o petróleo e vêm buscando substituir os combustíveis fósseis como combustível. Os carros elétricos já não são mais uma promessa, já não são mais coisa de filme futurista, já são uma realidade. Então, a Petrobras, teoricamente, é uma empresa fadada a morrer. Uma vez que o combustível fóssil deixe de ser relevante na sociedade, a empresa não vai conseguir se transformar, se manter sendo a gigante que ela é do dia para a noite. Então, ao menos teoricamente,
Uma empresa que depende só do petróleo, que não inovou, que não tem caminhos de inovação ali, ela está fadada a morrer. Embora nós ainda não sabemos se isso realmente vai se concretizar, certo? Mas teoricamente, hipoteticamente, a Petrobras está fadada a acabar. Motivo número 4. A sua dívida absurda. A dívida da Petrobras ronda ali a faixa dos 300 bilhões de reais, enquanto que o seu faturamento anual muitas vezes é inferior a isto. Portanto, a relação entre faturamento, dívida e patrimônio é bastante desfavorável. Então, você se tornar sócio de uma empresa com uma dívida ali superior a 300 bilhões de reais, uma dívida superior ao faturamento anual, é bastante perigoso. Como eu sempre falo nos outros vídeos, até para que vocês aprendam, se uma empresa tem uma dívida descontrolada, como é o caso da Petrobras, ela só tem duas saídas basicamente, que é vender ativos ou emitir novas ações. Normalmente emitir novas ações não compensa se a empresa não consegue passar por uma reestruturação primeiro, portanto o primeiro passo é sempre vender bons ativos, e é o que a Petrobras vem fazendo, e isso é muito ruim para o sócio. Quinto motivo, baixo dividendo histórico. A Petrobras está valendo agora ali as ações por volta de R$30, sendo que a média de dividendo que a empresa pagou nos últimos anos foi ali por volta de R$1 apenas, ou seja, dá um dividend yield muito baixo, por volta dos 3% ali, né? Este dividendo deste ano deve ser completamente ignorado, talvez para você que estaria iludido achando que a Petrobras pagou um grande dividendo. Existem dois pontos. A primeira coisa que você precisa saber, se é que ainda não sabe, certo, é que o dividendo ele é descontado da ação. Portanto, se uma empresa que está valendo R$10 a ação paga R$5 em dividendo, no outro dia automaticamente a ação abrirá valendo R$5. Então, simplesmente com o dividendo você não ganha nada. O segundo ponto é que esse dividendo está sendo pago com o dinheiro da venda de ativos muito importantes que a Petrobras vendeu. E estes ativos deveriam ter sido usados para pagar a dívida e não para pagar dividendos. Portanto, este dividendo não é algo positivo neste momento para a empresa. Sexto motivo, a Petrobras está sendo depenada pelo governo. Como todos sabem, era o objetivo do atual governo privatizar a Petrobras. Porém, devido à alta resistência de setores políticos e sociais ali, então como isso não é bastante improvável, então o governo tem basicamente buscado vender ela em partes e basicamente depenando a empresa. Isso é muito ruim para o sócio minoritário. Coloco aqui, por exemplo, a venda da Liquigás, uma empresa muito bacana, que foi vendida para a nossa querida Itaúsa, ou seja, boas empresas compram empresas. Empresas ruins vendem seus bons ativos, como é o caso da Petrobras. Então aqui nós temos um exemplo bem interessante. A empresa ruim é a Petrobras, que vendeu a Liquigás para a Itaúsa, que é uma boa empresa. A Petrobras vendeu o gasoduto TAG para a ENGIE, que é outra boa empresa. Então aqui você pode ver claramente qual é a empresa que você deve ser sócio, daquelas empresas boas, que estão comprando, que estão crescendo, que estão remunerando o seu acionista. Motivo número 7, o faturamento em queda. Ao longo dos últimos 10 anos, o faturamento da empresa, ao invés de subir, vem caindo. Chegou a 337 bilhões em 2014 e caiu para 272 bilhões em 2020. E isto mesmo com todo o aumento do preço dos combustíveis no ano de 2020 que nós já tivemos. Então aqui mais um ponto que mostra que a empresa está indo rumo a um abismo, né, rumo a uma queda ali que fica bem difícil de reverter isso de forma rápida, porque, como já mencionei aqui, é uma tendência mundial a redução do consumo de combustíveis fósseis. Motivo número 8. Petrobras sempre serviu, continua servindo e dificilmente deixará de servir como cabide de emprego, né? É a forma como funciona a política brasileira. O governo, seja ele qual for, precisa ter apoio político, institucional para governar. Nenhum presidente governa sem comprar apoio, seja através de cargos, através de outras questões, e a Petrobras sempre foi um cabide de emprego, não só a Petrobras, como a Eletrobras,
suas subsidiárias, Itaipu, né? Nós podemos ver pelo próprio exemplo ali do presidente da Petrobras, que é basicamente alguém colocado ali como cabide de emprego para retribuir o apoio ao governo. É uma pessoa da área militar que não possui qualquer histórico de atuação dentro do setor petroleiro, né? É um amigo do governo. E assim foi com o governo anterior, e com o anterior, e com o anterior, e dificilmente vai deixar de ser desta forma, né? Todas as estatais, elas têm como função principal servir aos interesses políticos, certo? Para quem não sabe, a Petrobras ela foi criada por um investidor privado, e então o Getúlio Vargas tomou a Petrobras desse investidor. Então, muita gente acha que Getúlio Vargas criou a Petrobras. Não, muito pelo contrário. Ele dificultou a exploração do petróleo nacional, e quando um investidor fez, ele ainda foi lá e tomou. E o objetivo de qualquer estatal é esse: servir interesses políticos. Servir de cabide de emprego, né? Então é bem mais um ponto negativo ali para o acionista. O motivo número 9 é bastante óbvio: a má gestão da empresa. A empresa não tem conseguido entregar lucros consistentes, praticamente nunca na realidade. Não tem, por exemplo, buscado acertar a sua dívida, não tem buscado manter seus ativos. Praticamente todas as notícias relacionadas à gestão da Petrobras são negativas. E eu sempre faço questão de frisar aqui que uma das coisas mais importantes para se tornar sócio de uma empresa é analisar a sua gestão. E nesse ponto, até porque, como acabei de mencionar, os gestores da empresa são sempre pessoas que não possuem conhecimento, não são petroleiros, né? Nós tivemos, por exemplo, como presidente da Petrobras, Dilma Rousseff, agora nós temos um militar. Então são pessoas completamente de fora, que não têm conhecimento. E nem paixão pelo negócio, que é algo muito importante. Então, a má gestão e dificilmente do dia para a noite vai mudar e vai deixar de ser um problema relacionado à Petrobras. Motivo número 10. É uma empresa sem nenhuma preocupação com os sócios minoritários. Aqui eu friso mais uma vez, continuando nessa linha de gestão. A Petrobras não tem uma política boa de distribuição de dividendos, não tem se preocupado com o crescimento dos seus lucros, não tem tido qualquer preocupação com o investidor minoritário. Tanto é que ela foi processada nos Estados Unidos e nós, todos os brasileiros, mas principalmente o investidor nacional, foi lesado. Por exemplo, enquanto que foi pago uma indenização para investidores dos Estados Unidos, o investidor brasileiro não ganhou nada. E quem está pagando essa indenização é todo o povo brasileiro. Então, a Petrobras é uma empresa que basicamente só lesiona tanto o nosso povo quanto o seu acionista minoritário. Para finalizar o vídeo aqui, então, para você que talvez esteja um pouco confuso, é importante você entender que trata-se de uma enganação. Essa história dos recordes de lucro que a Petrobras bateu nos últimos anos foi apenas a venda de bons ativos que entraram no caixa como lucro, ou seja, a empresa está sendo depenada, está vendendo o que tem de bom, então esse dinheiro entra no caixa como lucro, e aí os políticos e a mídia fazem aquele sensacionalismo dizendo que Petrobras bate recorde, agora a Petrobras passou a ser uma boa empresa, né? Mas é tudo uma enganação. Petrobras não teve nenhum resultado positivo ainda. Agora, como eu sempre faço questão de falar no final do vídeo, o outro lado da história. Eu não acredito que a Petrobras vá falir, pelo menos não tão cedo. Existem muitos pontos que podem dar a chance da empresa dar a volta por cima. Vamos lá. O primeiro ponto que eu vejo onde há chance para a Petrobras se recuperar é que ela conta com um patrimônio líquido positivo. Ou seja, mesmo com todo o absurdo da dívida, que é um dos maiores problemas, a empresa poderia vender ativos, pagar a sua dívida e ainda sobrar dinheiro. Portanto, o seu endividamento não é um endividamento capaz de matar a empresa, como no caso da Peman ou no caso da Oi. O outro ponto que eu vejo como porque é possível que a Petrobras dê a volta por cima, cresça seus lucros e etc., é porque o povo brasileiro é o seu escravo.
Como eu mencionei aqui, Getúlio Vargas tomou à força a Petrobras de um investidor e escravizou toda a população brasileira sob a sua gestão com a desculpa de ser uma empresa pública, uma empresa do povo. Para ser uma empresa do povo, eu sou a favor de que as ações sejam distribuídas igualmente para todos os brasileiros. Aí sim seria uma empresa do povo. Da forma como são as estatais, são empresas a serviço dos políticos. Então, o povo brasileiro ele foi escravizado pela Petrobras. Ao longo ali de todas as décadas, foi simplesmente proibido haver qualquer outra indústria exploradora de petróleo no Brasil, até a década de 90, onde então o presidente Fernando Henrique derrubou essa limitação, mas aí já era tarde para que surgisse qualquer concorrência à altura da Petrobras. E nosso país depende totalmente dos combustíveis fósseis, portanto, a Petrobras pode simplesmente aumentar o preço do combustível e dos seus derivados, né? Nós temos também a indústria química, eles podem simplesmente aumentar o tanto que quiserem, que você vai ser obrigado a continuar enchendo o tanque do seu veículo. Ou seja, você e o povo brasileiro em geral, eu e todos nós, somos escravos da Petrobras. Portanto, eles podem fazer a quantidade de dinheiro que quiserem. Então, não há dúvida que se eles quiserem, eles podem sim fazer dinheiro suficiente para montar outra empresa do zero, se for preciso. Então, e este é um ponto pelo qual a Petrobras é uma empresa muito forte, enraizada na sociedade brasileira. O Brasil depende da Petrobras. Outro ponto aqui que também pode ser que aconteça, pode ser que a Petrobras seja privatizada, né, mesmo com as dificuldades, mesmo isso sendo improvável. Quem sabe daqui a um tempo a consciência das pessoas, os movimentos vão mudando de ideia e ela possa ser privatizada e se tornar uma empresa eficiente. Embora isso seja improvável, nós nunca devemos falar nunca, né, como se diz o ditado. Por final aqui eu gostaria de fazer uma colocação ainda, que essa questão do fim do petróleo é apenas uma suposição, é apenas uma teoria, então nunca nós devemos agir de forma cega e acreditar em todas as tendências, porque este suposto fim do petróleo, a questão ambiental, ainda tudo isso é muito relativo e ao longo dos anos os conceitos mudam, né? Citando como exemplo aqui a questão do ovo, né? Durante muito tempo as pessoas falavam que o ovo fazia mal à saúde, depois já começou-se a falar que o ovo fazia bem, portanto não é de se duvidar que daqui a um tempo comecem até a considerar o petróleo como algo ecológico, mudar a sua cadeia de produção. Então este seria um ponto pelo qual a Petrobras poderia continuar, então, sendo essa empresa gigante que ela é. Bom, coloco aqui mais uma vez que este vídeo não é recomendação nem de compra e nem de venda de qualquer ativo. Se você estiver precisando de ajuda para investir, tirar suas dúvidas, eu me coloco à sua disposição. Basta entrar em contato pelo WhatsApp que está aparecendo aqui abaixo, que apenas por um valor simbólico eu lhe ajudo de todas as formas que for possível. Meu muito obrigado, curta este vídeo, inscreva-se no canal.